O SBT Brasil está de volta agora com exclusividade para uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. Presidente, muito boa noite, muito obrigado pelo seu tempo, por conceder essa entrevista ao SBT Brasil. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, César. Eu estou há praticamente 10 dias baixado aqui em Brasília e, de forma discreta, a gente consegue acompanhar alguma coisa. A gente não pode deixar criar corpo certas narrativas, porque eu estou enfrentando um julgamento completamente político e não técnico. Então, o esclarecimento junto à opinião pública se faz muito importante nesse momento. Nós já vamos falar desse assunto, presidente, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. O senhor passou pela 6ª cirurgia desde o atentado nas eleições presidenciais de 2018. Essa última foi, inclusive, considerada a mais emblemática de todas, tanto que o senhor teve que ser socorrido às pressas no Rio Grande do Norte. Qual é o real estado de saúde que o senhor apresenta neste momento, presidente? Eu estava no Rio Grande do Norte com o senador Rogério Marinho e, após o primeiro evento, comecei a passar mal. Bem, rapidamente o pessoal me levou para um hospital público, lá em Rio Grande do Norte, é o Hospital de Santa Cruz, e fui muito bem atendido, depois deslocado para o Hospital Rio Grande, e depois de avião UTI para Brasília. Fui muito bem aqui, foi uma cirurgia no último domingo, dia 13, né, que começou por volta de 9 da manhã, acabou 21 horas, ou seja, 12 horas de cirurgia. Foi a cirurgia mais invasiva, complexa e de risco que eu enfrentei até hoje. E essas questões eu vou ter que aprender a conviver com ela. Não tem como eu falar que um dia eu vou chegar à normalidade. Os médicos mesmo aqui dizem, até pela minha idade, né, que eu terei muitos problemas pela frente ainda, mas eu peço a Deus para viver apenas mais 10 anos, estou satisfeito. Agora, o senhor tem saúde, ânimo para seguir como líder da oposição? Olha, quer queiram, quer não, né? Quem sempre é oposição, eu sou o maior líder da direita na América do Sul, quem sabe pelo tamanho do Brasil e pela população também mundial. Logicamente, eu sempre deixo um espaço reservado àquela pessoa que eu devo muito gratidão a ela, que é o Donald Trump, que foi eleito nos Estados Unidos. O que é a direita no Brasil? A direita aprendeu o que é política, aprendeu o que é família, o que nós temos que defender, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, tudo aquilo que é básico numa sociedade. Até o pessoal de esquerda reservadamente concorda com isso. Então essa liderança da direita veio para ficar no Brasil. E o mundo todo está marchando para a direita. E quando o mundo não consegue marchar para a direita, como você vê que aconteceu na França com Marine Le Pen, e outros países do mundo também, você vê que eles usam o que é conhecido no mundo todo como lawfare, ou seja, o ativismo judicial, para afastar por via judicial os nomes da direita que possam fazer frente à esquerda. Eu estou nesse contexto. É uma batalha difícil, estou inelegível porque me reuni com embaixadores, e por outro momento eu subi num carro de som do pastor Silas Malafaia, e fui acusado, então, de abuso de poder econômico. Um absurdo dos absurdos. E eu tenho dito, eleições em 26, sem a presença de Jair Bolsonaro, é uma negação à democracia. Agora, essa próxima pergunta eu faço porque há uma verdadeira batalha no Congresso e também no Judiciário acerca da anistia do 8 de janeiro. O senhor se vê como beneficiário desse caso ou não? O projeto apresentado inicialmente no ano passado, falava-se apenas no 8 de janeiro. E jamais eu esperava ser incluído no processo de 8 de janeiro, que afinal de contas, acho que todo mundo sabe, nesse dia eu estava nos Estados Unidos. E um dos crimes que eu respondo é deterioração de patrimônio tombado. Pô, como é que eu quebrei algo em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Não tem cabimento. Mas a única forma de me colocar dentro de uma tentativa violenta, segundo eles, de mudança do Estado Democrático de Direito, eu, de uma maneira ou de outra, ter participado do 8 de janeiro. Não tem qualquer ligação minha com quem quer que seja no Brasil, desde pouco antes de 30 de janeiro de 22, até o
o ocorrido no dia 8 de fevereiro. E eu então não estava, eu acabei entrando agora sem querer nesse processo. Porque lá atrás queriam colocar no projeto da anistia do Rio de Janeiro a questão da inelegibilidade. Eu fechei a questão do meu partido, tinha 90 e poucos deputados na época, para eu não entrar nesse projeto da anistia. Assim foi feito. E agora, por coincidência, eu estou dentro desse processo de anistia também. O que interessa para mim é colocar na rua da liberdade a esses pobres coitados. Dezenas deles estão presos apenas até 17 anos de cadeia, outros que estão foragidos pelo mundo e outros que estão aguardando julgamento pelo Brasil. Portanto, é lamentável. E tem um fato que realmente é de cortar o coração, com uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia, mãe de 6 filhos. O mais velho tem 10 anos e o mais novo 10 meses. E o marido condenado a 14 anos de cadeia porque trouxe um frete para Brasília naquele fatídico domingo. E foi visto na região dos Três Poderes, e ele foi levado às barras do tribunal e condenado a 14 anos de cadeia. O marido está foragido, não sabe onde ele está, se na região de Rondônia, Brasil ou Argentina, mas é um homem que está vendo, né, de longe os seus filhos crescer sem a sua presença. Bom, vamos falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa de golpe de Estado. O senhor disse que sempre não tem como dizer que teria participado dos atos porque estava nos Estados Unidos nesse período. Esse argumento, o senhor acredita que é suficiente para convencer os ministros do STF? Olha, pelas condenações que estiveram agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem quer que seja aqui no Brasil. E outros dois idênticos, né? Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituí-lo naquele momento. Então não tem cabimento esse tipo de acusação contra mim ou contra quem quer que seja que estão nesse processo. E outra é a organização criminosa armada. Você vai nas polícias legislativas da Câmara e do Senado e pergunte se alguma arma de fogo ou arma branca foi apreendida no 8 de janeiro com aquelas 1.000 e poucas pessoas. Nenhuma arma foi apreendida. Agora, o senhor acredita que as manifestações convocadas pelo senhor possam ter influenciado essas pessoas a participarem deste ato no dia 8 de janeiro ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não teve nenhuma convocação patrocinada por mim, nas minhas mídias sociais, ou até na rede de Zap, sobre o 8 de janeiro, zero. O que nós resolvemos quando começaram os acampamentos? De comum acordo, deixar o pessoal lá, porque era uma grande massa, chegou a ultrapassar 30 mil pessoas, e as pessoas na região da Praça Três Poderes seria pior, no meu entender, no tocante a uma contenção de qualquer problema. Se bem que o nosso pessoal nunca participou de atos de violência em todas as manifestações que fizemos ao longo de mais de 4 anos por todo o Brasil. Então também não existe esse link. Eles estão há 2 anos e pouco investigando o dinheiro e não chegaram a conclusão nenhuma, a não ser absurdos, arbitrariedades nessas condenações que não tem qualquer prova material disso. Mais ainda, eu digo que, já que eu sou tão criminoso assim, por que não seguir o devido processo legal? E essas pessoas estão sendo presas também, na véspera do último movimento aí em São Paulo, ficou conhecido, eu resolvi testar o inglês, né? Popcorn, screen, ou seja, pipoqueiro e corneteiro dão golpe de Estado no Brasil, porque foram condenados por golpe de Estado. Não dá para entender isso. Como é que o senhor analisa? Mas como é que o senhor analisa esses atos de 8 de janeiro? Foram um atentado à democracia ou não? Como é que o senhor vê o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Foi uma manifestação que perdeu seu controle. Quando as pessoas que estavam no acampamento chegaram na Praça do Poder, já estava tudo destruído. Estava tudo quebrado lá. E imagens que nós temos de antes do horário que a turma chegou lá,
comprova isso aí. Você pode ver, em 8 de janeiro nós fomos tratados, falo nós porque eu me considero um brasileiro, um patriota, né? Mas quem estava aqui no Brasil foi tratado como terrorista golpista. Que terroristas são esses? Onde o chefe do GSI passeia entre eles de forma tranquila dentro do palácio do presidente da República. E que golpe foi esse? Onde as imagens de responsabilidade do Ministério da Justiça, quase 200 câmaras, elas simplesmente sumiram. Quatro imagens de 4 câmaras apenas apareceram. Que golpe foi esse? Onde a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, emitiu mais de 30 informes de possível violência para o general G. Dias, chefe do GSI. Que golpe é esse? Onde o chefe do executivo, Lula, no caso, né? Ele que não costuma acordar cedo dia de semana, domingo cedo vai para Araraquara ver uma catástrofe que teria ocorrido lá no final de dezembro. Ou seja, história muito mal contada. Agora, lamentavelmente, o encarregado do inquérito, junto com a sua Polícia Federal, a parte da Polícia Federal, é o grande responsável por esse estado de coisa que estamos vivendo. Digo mais, né? Se eu estivesse no Brasil, dia 8 de janeiro, estaria preso até hoje, sendo acusado de ter planejado esse que eles chamam de atentado à democracia. Perdeu-se a noção, quando o pessoal chegou lá, já estava tudo quebrado, você vê a imagem do povo de verde e amarelo chegando dizendo, olha, não quebre, não quebre, não quebre, e mais ainda. Quando eu deixei o Brasil, dia 30 de dezembro, eu fiz uma live, falando para o pessoal, olha, o mundo não vai se acabar de 1 de janeiro, nós voltaremos, fiquem tranquilos, paz, tranquilidade, paciência, vamos em frente. As convocações recomeçaram na quinta-feira, a véspera do dia 8. É muito fácil levantar por parte da Polícia Federal quem patrocinou essas convocações, mas não fizeram isso aí. E acabou acontecendo esse tumulto, esse quebra-quebra que ninguém concorda. Eu fiz um pronunciamento à nação, inclusive, no dia 2 de novembro de 22, após as eleições, dizendo que vamos continuar lutando, vamos fazer a nossa parte, dentro das 4 linhas da Constituição, que os nossos métodos não são iguais aos deles. Nós somos pela paz, pela tranquilidade, pela transparência, nós não invadimos patrimônio. Tudo isso está numa coletiva que é da imprensa no dia 2 de novembro de 22. Agora, os seus adversários dizem que o senhor teria participado da redação da minuta do que aconteceu durante 8 de janeiro, do chamado golpe. O que o senhor tem a dizer a respeito? O senhor participou dessa redação ou não? Olha só, chama de minuta de golpe, né? Minuta de golpe, segundo eles, está em cima de um dispositivo constitucional, estado de defesa. É bom você tocar nesse assunto, César, porque olha só, quando acabaram as eleições, nós aqui peticionamos o Tribunal Superior Eleitoral sobre algumas inconsistências que havíamos notado. E tínhamos outras petições a fazer. Bem, no dia seguinte, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, mandou o arquivo e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu duvido um só advogado dizer que o seu cliente ou ele foi multado por ter peticionado um juiz, seja que instância for pelo Brasil afora. O único multado foi o nosso partido. Então, quando nós recebemos isso, uma multa de 22 milhões de reais, porque teríamos duvidado da apuração das eleições, segundo o Alexandre de Moraes, nós não poderíamos recorrer dessa decisão dele. Se viesse a recorrer, essa multa poderia passar para 200 milhões, ou até mesmo ter o registro do partido cassado. Quando, então, reuni com algumas pessoas e começamos a conversar outra forma de questionar aquilo que nós tínhamos a convicção de estarmos certos, dentro das 4 linhas da Constituição. E daí apareceu a história da minuta de golpe, né? Que foi encontrado esse papel na casa do ministro Anderson Torres, chamado Estado de Defesa. A defesa está prevista na Constituição. Quando encontraram esse documento, esse papel na casa do ministro Anderson Torres, da Justiça, esse mesmo papel já rodava há semana. E esse papel
aqui a tal da minuta de golpe, ele começa dizendo que Mas, fica presidente, decretado. presidente, eu preciso... Rapidinho, Tá bom. da defesa. Então, olha só, o estado de defesa não começa com decreto presidencial. O estado de defesa começa com a convocação por parte do presidente dos Conselhos da República da Defesa, que não foram convocados. São 24 pessoas que não foram convocadas. Então, não existiu nem cogitação do estado de defesa. Portanto, o senhor não participou da redação da minuta do que está aí, é isso? Não existe minuta de golpe. Discutir, conversar, isso aqui, não é proibido você discutir qualquer disposição constitucional. Agora, isso que está aqui é zero. Agora, dizem que tem outra minuta de golpe, mas como a Polícia Federal nos nega informações, nós não temos como responder por aquilo que está sequer comprovado a participação, não. Mas o senhor chegou a participar de uma discussão, pelo menos com relação a isso ou não? Nós conversamos dispositivos constitucionais e não podemos mais recorrer ao Tribunal Constitucional difícil a multa que nós levamos. Presidente. E rapidamente, na segunda conversa, não se toca mais nesse assunto e existe mais possibilidade de recurso. Perdemos e vamos esperar as próximas eleições. Diante do cenário que nós encontramos hoje, o senhor tem medo de ser preso ou não, presidente? Eu não tenho preocupação nenhuma. Nenhuma, zero. Agora, a forma como o processo conduzido desde o começo, por inquéritos intermináveis, que dura 6 anos. Eu, por outro lado, como chefe de organização criminosa, desde 29 de julho de 21. Tudo pode acontecer. Eu não acredito em prisão nos próximos dias, até porque não tem motivo para tal. Se bem que no Brasil hoje, para você ser preso, não precisa ter motivo nenhum. Nós temos um ex-deputado federal que está preso, aí, condenado a 8 anos e 9 meses, que está preso. Tivemos o Felipe Jean Martins, que foi preso por 6 meses. Temos o general Braga Neto, que está preso até hoje, por obstrução da justiça. O inquérito já tinha sido concluído pela PF e entregue ao ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Então o senhor entende que isso é uma possibilidade real? Não, você não. Mais uma possibilidade. Simplesmente isso. Quer ver se vai perguntar daqui a pouco, porque está na imprensa de hoje, né? O Supremo, no caso é a turma, vai focar na minuta do golpe e também naquele plano de assassinar autoridades, que seria ali o plano aí, punhal verde e amarelo. Bem, o que eu tenho para falar sobre isso aqui? Cada reserva, um dos 500 servidores que trabalhavam na República, e ele até hoje não depois. Depois ele tem que falar o que é isso aqui, quem foi que fez, como é que apareceu no laptop dele, que foi desvendado ali na busca. Ora, isso eu não tenho o que falar sobre. Eu posso responder por algo que alguém fez e não falou por que fez isso, quem mandou fazer, quem pediu para fazer, quem está envolvido nesse plano, se esse plano aí é factível, não é? Logicamente eu abomino qualquer tentativa de assassinar quem quer que seja. Isso nunca fez parte da minha vida, planos nesse sentido. Plano político é outra coisa, de assassinar quem quer que seja, não. Presidente, a gente teve um probleminha na conexão, cortou um pouquinho. O senhor estava se referindo a quem, por favor? O autor desse plano conhecido como Punhal Verde e Amarelo é um general da reserva. Foi encontrado um laptop na casa dele numa busca e apreensão. Bem, o que naturalmente teria que ser feito? De imediato tomar o depoimento dele, até para evitar que ele apresentasse uma possível versão fantasiosa. Então, quem tem que falar sobre o Punhal Verde e Amarelo é o general da reserva, onde foi encontrado na casa dele esse plano aí, que segundo Alexandre de Moraes, segundo a Polícia Federal, era um plano para executar 3 autoridades.
E apesar do nome das autoridades não constar do plano, você pode subentender que seria aí o vice e o presidente da República, o outro nome talvez o Alexandre, mas quem tem que responder sobre isso é a pessoa que fez aquilo. Você não pode fazer uma pesca probatória, fish expedition, em 50 pessoas que estão do meu lado, e tudo foi encontrado nas mídias dessas pessoas, eu ser responsabilizado. Não tem cabimento isso aí. E qual é a sua opinião a respeito desse plano? Eu não tenho o que falar sobre esse plano até que no computador de quem foi encontrado diga alguma coisa. Eu não posso ficar aí divagando, né? O que eu acho, o que eu não acho disso aí. Da minha parte, isso nunca passou pela minha frente. Tá? Nunca tomei conhecimento disso aí. Fiquei com esse conhecimento com o vazamento da PF junto à imprensa brasileira. E eu entendo, talvez, que o general da reserva não foi tomado depoimento dele, para que continue a narrativa que queriam assassinar 3 autoridades, entre elas aí o atual presidente e o vice. Agora, a leitura que se faz no meio político, no campo da direita, é que a manutenção da sua candidatura, mesmo que ainda inelegível, sufoca outros possíveis nomes. Em qual momento o senhor declararia apoio a um dos candidatos cogitados pela direita, ou o senhor não cogita nenhum nome e o senhor é que vai ser o candidato mesmo em 2026 e vai conseguir romper o fato de ainda estar inelegível? Olha, eu respondo pelo meu partido, Partido Liberal. Conforme tratativas com o seu presidente, Valdemar da Costa Neto, eu vou dar um norte das eleições do ano que vem. Eu quero que alguém diga se é justa a minha inelegibilidade. Ao me reunir com embaixadores, me transformei num criminoso. Mas essa política de reunir com embaixadores é privativa do presidente da República. E a outra inelegibilidade, porque eu subi num carro de som do Ciro Malafaia, acusado de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo, o carro não era meu. Então não justifica isso aí. Então, na verdade, eu me tornei elegível por qualquer outro motivo. Agora, eu vou lutar até o último momento, que eu repito, eleições ser o maior líder da oposição no ano que vem é uma negação à democracia no Brasil. Em qualquer pesquisa pelo Brasil, eu ganho do Lula uma margem bastante larga, né? Apesar de não confiar muito em pesquisa, mas as pesquisas nunca tiveram a meu favor. Se estão um pouco ao meu favor agora, será que estão muito na frente dele. Pelo que eu entendi do que nós conversamos até agora, o senhor diz sempre na sua narrativa que existe uma perseguição contra o senhor, que existe um complô contra a sua pessoa. Mesmo assim, o senhor acha que vai conseguir estar elegível em 2026? Você acha justo alguém ser processado por importunação de baleia? Alguém ser processado por falsificação de cartão de vacina? Na palavra de uma pessoa apenas, tanto é que a Polícia Federal arquivou esses 2 inquéritos há pouco tempo. Você acha justo, por ocasião das eleições, eu não poder mostrar a imagem do 7 de setembro? Não mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto no Brasil? Do Lula defendendo roubo de celular para se tomar uma cervejinha? Você acha justo o TSE criar uma resolução nos 6 meses que antecedem as eleições para prejudicar um candidato? E o TSE fez isso. Uma resolução entre o primeiro e o segundo turno, onde transformou mais rígida ainda a punição e restrições de blogueiros de direita. O pessoal da direita estava apavorado. Não é só com ameaça de prisão, desmonetização de páginas, tá? Derrubada das mesmas, ameaças. Você era perseguido no Brasil por botar um outdoor na tua casa, uma placa um pouco grande na tua fazenda. Perseguido por isso. Eu não pude mostrar imagens do enterro da Rainha Elizabeth. Uma rainha, né, na ONU discursando sobre questões de interesse do nosso Brasil. O TSE fez uma campanha forte para que menores de 16, 17 anos tirassem título. Essa faixa etária, 75% vota no PT, e foram mais de 4 milhões de novos títulos. Só aí deu uma diferença de 2 milhões de votos para o Lula, maior do que a diferença observada nas eleições. Só aí você acha que teve ou não a mão do TSE por ocasião das eleições, além de todo o cerceamento. E uma coisa para ficar bem claro, né, quando falo em Forças Armadas nas eleições. As Forças Armadas não foram intrujas, não foram intrujas por ocasião das eleições. As Forças Armadas foram convidadas
ou melhor, elas foram colocadas dentro da portaria do ministro Barroso, onde foi criado a Comissão de Transparência Eleitoral. Então as Forças Armadas estavam lá dentro. Elas tinham que fazer seu papel. Elas não podiam apenas assinar embaixo tudo que chegava lá. Por isso as Forças Armadas participaram por causa das eleições. E elas não questionaram as eleições, até como achavam que devia questionar, porque elas tinham poderes para tal. E no primeiro momento, quando eu achei que era bem-vinda a participação das Forças Armadas, aconteceu exatamente o contrário. Eles botaram as Forças Armadas para calá-las e, no final das contas, dizer que elas apoiaram totalmente o processo eleitoral. Agora, vale a pena retornar. O golpe, segundo a Polícia Federal, começou dia 29 de julho de 21, numa live minha, onde eu critiquei o sistema eleitoral. Ora, a minha crítica eleitoral não começou em julho de 21. Em 12, eu comecei a bater duro nessa questão. Eu comecei a me preocupar com a lisura, com a transparência, com essa segurança do sistema eleitoral. Tanto é que em 16, 15 para 16, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral, cujo relator era o Rodrigo Maia, permitindo o voto impresso. Nós aprovamos, Dilma Rousseff vetou, nós derrubamos o veto por mais de 400 votos só na Câmara. E depois, então, o TSE, ou melhor, o Supremo Tribunal Federal resolveu dizer que o voto impresso era inconstitucional. Baseado no quê? Inconstitucional, ponto final. Eleições hoje em dia mais seguras do Brasil tem na Venezuela, tem no Paraguai. Lá é o voto eletrônico igual o nosso, o voto impresso do lado. Ou seja, o que o povo quer, a grande parte do povo quer. Eu, enquanto parlamentar lá atrás, defendi, foram os interesses do povo brasileiro. Ele tem que ter a certeza em que ele votou, vota para aquela pessoa, ponto final. Agora, agiu com truculência o TSE, com essas proibições todas, com medidas, né, de perseguir quem era direita. Aquele episódio dos empresários golpistas, entre eles estava lá o Luciano Hang, o objetivo de ir para cima do Luciano, que ele tinha uma página muito ativa, né, com 10 milhões de seguidores, foi tirar o Luciano Hang de combate, estava do meu lado, e também intimidar os demais empresários a não defender Jair Bolsonaro, ficar no mínimo neutro por ocasião das eleições, para facilitar a eleição do Lula. Agora, se é para falar em golpe, meu Deus do céu, golpe deu quem tirou o Lula da cadeia, quem tornou ele elegível e quem facilitou a vida dele por ocasião das eleições. Com tudo que o senhor disse até agora, presidente, o senhor confia, acredita na justiça ou o senhor acha que não vai ser possível o senhor realmente ser candidato? E se o senhor não for, realmente existe um prazo limite para que isso aconteça, para que o senhor possa se declarar candidato ou apoiar um outro nome da direita? O quadro como está no momento, eu registro minha candidatura no último momento. O TSE tem pouca semana para decidir. Eu acredito que até lá esteja movimentando multidões pelo Brasil. Eu duvido, a esquerda não vai ter um nome para se apresentar como um razoável candidato. Se for o Lula, pior ainda. E não tem liderança formada pela esquerda no Brasil. Do nosso lado direita tem bons nomes por aí, não vou citar nenhum nome deles, né? Tem bons nomes, mas cada um dentro do seu partido deve cavar seu espaço. Então esses candidatos têm que começar a rodar pelo Brasil. Fazer realmente o seu trabalho para ganhar a simpatia e a confiança da população. A população não quer, a maioria da população não quer outro nome à direita que não seja Jair Messias Bolsonaro. E ponto final, o que eu vejo ao meu favor disso aí? Eu não estou contra o povo. Você, por exemplo, o César, intenção, olhar a Paulista, no último dia 6 de abril, você vê aquela multidão lá. Como é que pode termos eleições no Brasil onde a maior liderança da direita está fora da cédula eleitoral? Não tem cabimento. Qual a acusação? Acharam dinheiro na minha cueca? Acharam uma mala de dinheiro na minha casa? Fizeram 3 buscas de apreensão em cima de mim, por motivos mais bizarros possíveis. Eu desfalquei com a imprensa, eu quebrei os Correios, eu estou quebrando o fundo de pensão do Banco do Brasil, eu estou assaltando a Itaipu Binacional. Qual é a acusação contra mim? Reunir-se com embaixadores? Essa é uma atribuição privativa do presidente da República. Mesmo assim, o senhor continua confiando na Justiça Eleitoral do Brasil?
Olha, a justiça eleitoral, ela muda muito rapidamente o seu perfil. Que lá são mandatos passageiros, né? Que muda muito rapidamente. Durante a minha campanha, não existia 2 votos isentos lá dentro e 5 do outro lado. E lá tudo era proibido para comigo. Imaginou, César, se eu tivesse poder de investigar, eu ia abrir um inquérito agora, como o Alexandre de Moraes faz, né? Ia convocar o ministro Benedito e perguntar para ele, antes, obviamente, pegar o telefone dele, né? E dos seus assessores. O que é missão dada e missão cumprida? Pegar o senhor Alexandre de Moraes e perguntar para ele, né? Da mesma forma como ele me tratou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? E se fosse alguém do meu lado, seria assassinar alguém. Já estaria aí no plano punhal verde e amarelo. É perguntar para ele por que uma resolução 6 meses antes das eleições que prejudicava um lado da campanha. Tudo que eu falei agora há pouco de impedimento do lado, questionar por lado de lá, quebrando sigilo, prendendo pessoas, para obrigar a fazer doações premiadas. Onde é que nós chegaremos com isso aí? E olha que eu enfrentei uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica, e tive mais votos em 22 do que em 18. Agora, um fato muito importante, não vou falar todo ele, porque eu estaria morrendo em crime, né? Nós não pudemos pressionar o TSE nas minhas eleições, onde o TSE apontou a vitória do Lula. Ou seja, segundo Alexandre de Moraes, as eleições se acabaram. Quem pensar em fazer qualquer coisa agora é criminoso. Agora, por que as minhas eleições em 2018, a Polícia Federal, a pedido, né, ou por determinação do TSE, instalou um inquérito para apurar fraude nas minhas eleições, que é o inquérito 1361 de 2018. Eu lamento, Sérgio, com respeito a você, isso cabe mais à imprensa escrita, no meu entender, eles não vão via lei de acesso a informações, atrás desse inquérito. Esse inquérito foi que eu destrinchei para os embaixadores, que no dia seguinte foi tornado foi classificado como, qualificado como confidencial. E nesse inquérito tem 3 páginas ali, e realmente é inacreditável. Não é uma carta na mão que eu tenho. Política, a gente sabe desde cedo, né, que é transparência. O voto é a alma das eleições. O voto do pessoa mais humilde e da pessoa mais qualificada no Brasil tem o mesmo peso. É um momento onde todos têm o mesmo peso. Por que esse inquérito foi classificado como confidencial no dia seguinte à minha reunião com embaixadores? O que tem nessas 3 páginas que eu estou falando para você que são de cair o queixo de qualquer um. Por que o Alexandre de Moraes classificou como confidencial? Por que o Alexandre de Moraes não suspende o sigilo desse inquérito? Para que não temos dúvida do que aconteceu ao longo desses anos todos. O golpe, segundo eles, começou dia 29 de julho de 21, com uma live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral brasileiro. Sistema que eu criticava desde há muito tempo, que eu aprovei e criei uma emenda a um projeto de lei que tratava do voto impresso ao lado da urna eletrônica. E o que tem, presidente, o que tem nessas 3 páginas que o senhor citou? O que consta nessas 3 páginas? Eu falo para você, a PF vai fazer plantão aqui embaixo do hospital e quando der alta vão me prender. Que o inquérito, tudo é confidencial para eles, né? Quando interessa vazar, eles vazam tudo. Tudo, né? E eu estou, junto com os advogados, lutando para que esse inquérito aqui seja suspenso a sua classificação sigilosa e todos nós brasileiros possamos mostrar quem tem razão, Jair Bolsonaro ou Alexandre de Moraes. Presidente, já tomei muito seu tempo, tenho apenas 2 últimas perguntas para fazer. A primeira é a respeito da morte do Papa. Como é que o senhor vê o legado de Francisco à frente da Igreja Católica e o que esperar do próximo Papa? Olha, eu sou católico, tenho uma passagem com 5 anos de idade na minha vida que nunca vou esquecer. Isso foi 65 anos atrás. A molecada botou a mesa colada uma na outra na sala e começamos a brincar de carrinho, né? Em cima da mesa. Meu pai chegou e deu um pescoção na turma, hoje em dia conhecido como cachação, o pé do ouvido mesmo, e falou: mesa é o local onde se come o pão e se vela o corpo, respeito. E não se fala de mortos.
né? Eu fiz a minha nota hoje, sou católico, tenho a minha convicção, a minha esposa é evangélica, não temos nenhum problema na questão de fé. Eu lamento a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora aí. Mas é um momento lamentável. Quero, obviamente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no Vaticano. E para a gente encerrar, presidente, o senhor continua sem previsão de alta ou os médicos já adiantaram para o senhor quando é que o senhor vai poder voltar para casa? Olha, a forma como eu cheguei aqui, eu estou muito bem, graças a Deus. Já agradeci os médicos lá de Rio Grande, Santa Cruz, aqui da DFStar, do Einstein, como eu estive lá, da Santa Casa de Juiz de Fora, foi o primeiro atendimento que eu tive em 2018. E eu sim fui um presidente que sofreu um atentado. Não esses outros que ficam falando aí, que eu trabalhei de papelzinho aqui, papelzinho ali. Essa aqui é uma figura, né? Dessa pra gente conversar sobre essa figura aqui, é a figura do caso Adélio. É outra história bacana para se falar aí. Então a gente lamenta aí a morte do Papa e que escolham o melhor entre eles para ficar à frente da Igreja Católica nos próximos anos. Sei que o senhor está em excelentes mãos aí, mas por que é que as pessoas perguntam por que é que o presidente não veio para São Paulo e optou em ir para Brasília? Por que trocou a equipe médica? Eu não quero me eximir de responsabilidade, né? Eu já troquei de equipe médica algumas vezes, como eu troca de advogado ao longo da minha vida toda, é questão de oportunidade. Eu entendo que seria melhor tratado aqui em Brasília, ao lado da minha família, do que lá em São Paulo. Até que a minha esposa vem todo dia aqui, trocamos aí ideias, confidências, falamos da nossa filha, do nosso futuro, e eu já estou aqui com 9 dias internado, a previsão é ficar mais uma semana aqui no mínimo, então ficaria muito melhor aqui, seria muito dispendioso para nós essa viagem a São Paulo e essa recuperação, por isso optamos ficar aqui no Brasil. Quero desejar aqui a mais pronta recuperação ao senhor, agradecer demais pelo tempo disponibilizado aqui, por termos incomodado o senhor aí num momento tão especial que o senhor tem que repousar, mas pelo visto com tantos papéis, de acordo com tudo que o senhor falou, o senhor não para, essa é que é a grande verdade. Muitíssimo obrigado, viu? E boa recuperação, presidente. Obrigado aí, eu sou 4I, imparável também, obrigado aí.